Olá, mulheres! Feliz Dia Internacional da Mulher, feliz vida! Estou aqui na natureza, num lugar lindo, esperando a Kátia entrar aí. Então, estamos muito, muito felizes por estar aqui com vocês, fazendo essa live hoje, trazendo essa proposta de repensar os nossos direitos a partir de um outro prisma, né? E a Kátia está chegando e hoje a gente tem uma surpresa. Olha por onde a Kátia vai chegar hoje. Olha aqui. Oi! Então, estamos juntas na natureza. Viemos, vai dizer aqui, comemorar o Dia Internacional da Mulher juntas. Nos demos esse presente no dia de hoje. E você? Qual o presente que você está se dando hoje, hein? Conta pra gente aí. Conta pra gente, porque é a partir dessa perspectiva que a gente quer conversar hoje, né? Quais são os direitos que nós nos permitimos, quais são os direitos que nós compreendemos no fundo do nosso ser, que nós temos de verdade direitos, né? E eu começo contando então uma historinha que eu vivi, né, num trabalho com adolescentes que eu fiz em Niterói. Niterói, para quem não conhece, é uma cidade bem próxima do Rio. E então eu estava fazendo um trabalho com uma galera e a gente precisava se deslocar, que normalmente eu ia até o lugar e a gente fazia reunião ali. Todas as adolescentes moravam por ali, por perto, na redondeza, chegavam a pé. E nós então resolvemos fazer uma atividade cultural no centro de Niterói, ou perto dali do centro de Niterói. E então precisava do transporte público. E então eu fui, conversei com todo mundo, a gente combinou horários direitinho, olha, tal dia tal a gente vai, beleza. No dia, começou aquela história, vamos pegar o ônibus, não, vai, a gente está de uniforme, a gente pode entrar pela frente, não precisa pagar, vai pagar, quem quer pagar, quem não vai pagar. E um dos meninos virou pra mim e falou assim, não, qualquer coisa a gente pede carona. Aí eu fui, com a maior paciência, falei pra ele, olha, não é exatamente carona, na verdade, a gente tem direito, vocês têm direito, como sendo estudantes da escola pública, vocês têm direito de entrar pela frente. E o menino parecia que... Oi, chegou a nossa querida... Oi, Gi, boa tarde. A gente sabe que você tem direito, e direito não é carona. Carona a pessoa dá quando ela tá com vontade da carona, ela não é obrigada a dar carona. Mas quando vocês têm um direito de entrar pela frente do ônibus, vocês não é uma carona. É uma forma que a legislação tem de proteger e de favorecer as pessoas que têm menos condições financeiras de se locomoverem e irem para a escola estudar. E o menino continuava insistindo que aquele negócio era uma carona. E eu tava me segurando, porque eu já comecei a ficar meio irritada, meio incomodada com aquela situação, até o momento que eu acabei desistindo. E aquilo nunca mais, gente, isso tem anos, deve ter, sei lá, uns 10 anos que aconteceu isso, e eu nunca mais esqueci essa história. Então é a partir disso, desse lugar, né, que direitos que a gente de verdade se permite usufruir, que a gente tem consciência deles e que a gente pode usufruir deles com mais plenitude. Porque às vezes o direito está lá estabelecido e a gente às vezes não consegue assimilar e assim, se apropriar daquele direito, né? Então, essa história ficou para mim muito marcada e eu percebi que já naquela época que eu não tinha ainda muita ligação com o sagrado feminino de uma forma muito mais forte e profunda como eu tenho hoje, mas isso ficou pra mim, né? Então entrou mais uma Adriana. Entrou, seja bem-vinda. Bem-vinda, Adri. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa trazer mesmo pro nosso dia a dia, pra gente refletir como é que nós lidamos com o fato da gente ter direito. A gente tem consciência de que a gente tem direito a ter direito, ou direito a ter direitos. E isso faz toda a diferença. O que você acha, Kátia? Com certeza. Muitas das vezes a gente acaba não tomando posse disso, né? E a gente mesmo não se permite
exercer determinada coisa, mesmo que a gente tenha direito, ou mesmo que a Constituição não fale que a gente tenha direito, mas que a gente se sinta no direito, né, de fazer determinada coisa. Então, até que ponto você toma posse real da sua vida ou não, ou fica esperando com que os outros digam o que você pode ou não fazer. Então, essa é uma reflexão que a gente traz hoje aqui pra gente, né, com essa live. No dia a dia, porque muitas vezes são coisas até bem simples que a gente deixa de fazer por algum motivo e que, no fundo, aí fazendo vínculo com aquilo que a gente já conversou lá nas outras lives sobre TPM, sobre menstruação também. O que acontece? Quando a gente vai aumentando gradativamente a quantidade de coisas que a gente deixa de fazer para si, a nossa alma, o nosso interior vai ficando enfraquecido. E aí, quando a gente chega no momento de pré-menstruação, a gente tá tinindo de raiva, a gente tá tinindo de insatisfação, a gente tá nos píncaros de que alguém vem e encosta na gente, a gente já solta todos os cachorros e a cavalgada toda, né? Então, é isso, é da gente ir ver nos mínimos detalhes, no dia a dia, como é que a gente assume isso de ter direitos. Então, vou tentar resumir aqui também uma história que aconteceu comigo recentemente. Houve um evento na praia e eu fiquei pensando zilhões de coisas. Ah, eu não vou por causa disso, daquilo, outro, isso aqui, porque eu não sei se vai chover, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo, porque eu aí vou fazer aqui uma parte assim, eu tenho ainda até hoje, preciso ainda desapegar, vou aproveitar aí a lua minguante para desapegar. Eu ainda tenho dificuldade até hoje de usar máscara. Aí eu falei assim, eu não quero ficar de máscara e não sei o que e tal. E fui botando só empecilho. Eu fui botando. E, gente, isso não tem nem 15 dias, não tem nem um mês. Deve ter uns 15 dias. E aí, tudo bem, beleza. Então eu pude fazer o evento, tinha a opção de fazer online, tinha a opção de fazer presencial. Eu resolvi fazer online, fiz, feliz da vida, maravilha, maravilhosa, ok. Quando terminou o presencial, fui lá fazer outras coisas. E depois eu acabei ficando sabendo de algumas coisas que aconteceram lá no presencial. E eu fiquei, porque eu devia ter ido, porque eu fiz a pior escolha, porque não sei o quê. E aí comecei a ficar mal, começou a dar aquela angústia, começou a dar aquele negócio dentro, né? Que a gente já começa fazendo autoflagelação, me condenando. E aí de repente deu um estalo assim, eu fui... E falei, congelou? Congelou. Será que a internet tá ruim? Gi, voltou. Gi, pra você também tá congelando? Diz pra gente. Pra gente poder saber se... esse problema é a internet. Enfim, então tá bom. eu sei que no final das contas, o que aconteceu? Eu simplesmente decidi. Eu não fui lá na hora do evento presencial, eu vou agora. Aí já tava escuro e eu não sou de sair sozinha de noite dirigindo. Raramente eu faço isso. Na pandemia eu acho que eu não fiz. Não, beleza, Gi, obrigada. E aí eu peguei o carro, fui lá pra tal praia onde tinha acontecido o evento, fiquei lá. Sentei e comecei a conversar com a Lua. Por causa disso, por causa do outro, que não sei o quê, porque eu nunca mais tinha me sentido assim, o que tá acontecendo comigo, e eu acho que preciso rever essa questão, e blá 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 blá. Tá. Aí conversei, me acalmei, respirei bastante e tal. Depois me deu uma vontade de entrar na água, só que já eram 10 e tal da noite. E aí eu falei, não vou entrar na água porque eu não trouxe outra roupa, mas eu vou lá molhar o pé. Eu fiquei lá na beira da água, molhando o pé, um tempão. Fiquei o tempo que eu deu vontade de ficar. E aí, era quem de respeitar meu tempo, exatamente. Só que eu me arrependi. Eu me respeitei, mas eu arrependi do que eu tinha decidido. Enfim, criou ali um conflito. Então eu resolvi o conflito indo lá sozinha, mesmo não tendo ido para o evento. E aí fiquei lá o tempo que eu quis ficar. E aí voltei com o pé molhado, acabei molhando a calça também, enfim, mas fiquei feliz. E voltei para casa outra, parecia que eu tinha tomado banho de mar mesmo. Então, eu entendi o seguinte, a gente precisa fazer o que a nossa alma está pedindo. Como você falou, Adriana, e naquele momento a minha alma estava pedindo para ficar em casa.
até que ponto, de mesmo assim, ainda fico questionando, né? Porque eu fiquei muito racional também. Mas depois eu falei, por que eu tenho que continuar em casa se eu tô com vontade de fazer uma coisa, né? Então eu peguei e fui e voltei para casa maravilhosa. Nossa, como foi bom, porque eu fiz o que eu tava com vontade de fazer e não dependia de dinheiro exatamente, né? Dependia de eu estar me sentindo segura e plena para eu me deslocar da minha casa até a praia sozinha e ficar lá na praia sozinha e depois voltar para casa sozinha. E eu fiz isso com tranquilidade. Eu não fiz isso preocupada se ia me acontecer alguma coisa ruim, se eu ia sentir medo, se eu não ia sentir medo. Enfim, eu fiquei tranquila. E é exatamente isso, assim, como é que a gente se permite fazer aquilo que a gente está com vontade de fazer. Enquanto eu estava ali molhando os pés na água do mar, eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Parecia que eu tinha ganhado uma coisa muito, muito, muito grande, sabe? Então, é essa coisa desse ter direito a... Você se permite fazer aquilo que você tem vontade de fazer. E ter direito de usufruir disso, né? Isso vem de encontro a uma historinha, Cris, já olhando pra minha cara, ó. Que eu já sei que ela vai contar uma história. Que ela jogou o corpo assim pra frente, como diz assim, deixa eu falar. Claro, fala o tempo inteiro, meu Deus do céu, não dá, né? Não tem condição. Mas sabe o que eu lembrei aqui, ouvindo a Cris contar? Do Círculo de Mulheres Filhas de Gaia que teve no sábado. E coincidentemente ou não, né, o tema puxou para isso daí. Porque a gente está falando de limites. E limites, geralmente a gente pensa em limites externos, né? A gente dá limite para os outros, né? Aprender a falar não. Mas e quando isso é interno? Né? Quando a gente mesmo se limita à realização de sonhos, a estar em lugares, a estar com pessoas, né? Existe realmente um limite real por razões reais, mas às vezes são simplesmente limites por medos, por inseguranças ou sei lá o que, né? Que a gente pode justificar desses limites que a gente mesmo se coloca, né? E aí nesse momento a gente fala não pra gente mesmo, né? Então, que a gente tenha, né, consciência sobre isso todos os dias, né? Do que é que de fato é um problema, a gente não pode, de fato, e o que é só nós mesmos se limitando, né? Deixando de fazer coisas, né? Sim, sentir o corpo, com certeza, para ver o que ele tá falando. Pois é, a gente fala muito sobre isso, né, Gi? É sentir até que ponto aquilo dali é leve mesmo, né? Parar, respirar um pouquinho fundo e perceber, né? Como é que eu me sinto em tal situação, né? E como é que eu me sinto em tal situação. E aí muitas das vezes o corpo mesmo ele responde. Sim. A gente sabe que ele responde. E outra coisa, e assim, nessa questão do corpo, a gente sabe que essas limitações que a gente se impõe, elas estão guardadas aqui dentro. Sim. Elas estão, de alguma forma, elas foram construídas pela nossa emoção, pela nossa memória racional, porque nós vivemos alguma coisa que nos fez acreditar que a gente não tinha aquele direito. E essa vivência, ela, enquanto a gente não cuida dela, não olha para ela, não encara e não resolve, a gente vai seguir com essa crença. E o corpo vai seguir sentindo, vai seguir se lembrando disso. E trazendo de novo para uma situação atual uma sensação e uma insegurança, um medo, uma raiva, algum tipo de emoção ou de sentimento que ela está só remetendo a uma coisa lá de trás. Então, quando a gente consegue olhar para o nosso corpo, perceber o nosso sentimento, a nossa irritação ou a nossa sensação, isso que é o sinal que a gente precisa olhar de verdade para a gente dar o passo a seguir e continuar nessa linha de se cuidar e de se curar. A gente, quando fala de se curar, não é uma doença física, mas pode ser uma doença, não é exatamente uma doença, a gente não considera uma doença, mas uma questão emocional que a gente ainda tem, que impede da gente assim, exercer e viver, né, e ter a crença de que a gente tem direitos. E a gente sabe concretamente que no nosso dia a dia existem inúmeros direitos que estão previstos em lei e que a gente não consegue usufruir deles.
né? Tem inúmeros, inúmeros. Então, existe uma lacuna aí de distanciamento entre o direito que é legal, que já está previsto em lei, e o direito de fato, que é o que acontece. E esse de fato que acontece, ele depende de inúmeros fatores externos. Mas o primeiro e o principal é o interno. É a gente saber que a gente tem direito daquilo e a gente se apropriar disso, sabe? E não precisar ser agressiva ou ser violenta para se fazer respeitar e poder usufruir daquele direito. Na verdade, nem os homens deveriam se posicionar com essa agressividade, né? Mas a eles, digamos assim, que a sociedade até permite que seja feito, né? Sim. Então vamos nós, do nosso jeitinho, que não precisa ser com agressividade, muito pelo contrário, né? A gente pode explorar essa energia do feminino, que é a amorosidade, a flexibilidade, mas o posicionamento sim, né? Sempre se posicionando, falando o que quer, como quer, né? Jamais ficando em silêncio, mas fazer isso do nosso jeito, né? Que é esse jeito mesmo acolhedor, que é do feminino, pertinente ao feminino. Isso. Né? Mas a gente conseguir se permitir, se dar direito, sim, né? Porque afinal de contas nós do Sagrado Feminino, né, lutamos aí por essa igualdade, né? Não só de direitos politicamente falando, né, mas toda essa igualdade, essa aproximação até energética, né, das energias masculinas e femininas. Então a gente tem que aprender, né, a trazer para nossa vida esse posicionamento, né, da forma feminina, né, como mulheres que somos. E uma das coisas que eu percebo na minha vida pessoal, que assim, aí eu vou compartilhar com você, eu sempre fui uma mulher muito agressiva nesse, principalmente verbal, não de bater, não fisicamente, mas de verbal, tanto que meu tom de voz é alto, né, tem essa coisa da imposição pela voz, e às vezes eu ainda grito, ainda falo alto, e eu percebo que ainda até hoje, nesse momento que eu grito e falo alto para alguém, com alguém, para eu poder me fazer respeitar, ainda é resquício de questões que eu ainda não consegui resolver plenamente e que essas questões vêm nesse momento com uma lembrança de que eu estou sendo respeitada e que eu preciso me fazer respeitar. Então, é um momento que está sinalizando para mim que eu ainda preciso olhar para isso, que eu ainda preciso compreender que essa experiência passada ainda está influenciando na minha vida presente. E eu, por outro lado, eu percebo que quando eu estou mais tranquila, quando eu estou mais dona de mim, mais senhora de mim, eu consigo falar com outra pessoa com educação, essa que a gente diz que a gente tem que ter, né? E também com tudo isso que a Catiuxa falou, com esse poder que nessa temos de nos comunicar, baseado no que o Sagrado Feminino traz pra gente, com essa amorosidade, com essa delicadeza, com essa sutileza, com esse acolhimento. Porque da mesma forma que a gente percebe, que eu percebo que eu tenho questões para resolver dentro de mim, né? A outra pessoa que está se relacionando comigo também tem as questões dela para resolver. E isso não precisa ser, como o povo diz, um campo de batalha. Ao contrário, a gente precisa se fazer que nem o carro, né? Quando o motor está amaciando. A gente precisa se amaciar também para que a gente possa ir conseguindo resolver, encaminhar as questões de uma forma mais tranquila e favorecendo isso. Só que no dia a dia nem sempre a gente consegue. Eu volto a repetir. Para mim, eu não consigo exatamente quando eu percebo que tem alguma coisa que está lá atrás, que era lá de trás, que ainda está presente agora e que eu ainda não consegui resolver. Então é uma reflexão que a gente faz e a gente observar de verdade que a gente tem esse poder, né? Quando a gente fala que a gente não muda o mundo, a gente muda a si, é muito verdade, porque quando a gente consegue mudar a si, transformar
né, a nossa realidade como pessoa, a gente percebe que as coisas começam a funcionar de uma forma diferente. O rio muda de rumo e as pessoas começam a ter outro tipo de atitude e a gente muda a nossa sintonia. A gente sai daquela sintonia de ser reativa, de ser agressiva, de ser violenta, em qualquer tipo de violência, né, que tem diversos tipos, para passar a uma convivência mais pacífica e que as pessoas, às vezes, a gente não precisa nem falar. A gente já falou alguma coisa lá atrás, que já registrou, e que ela vai se encaminhar por ali, sem a gente precisar ficar aquilo que nós mulheres, né, nós mulheres, esposas e mães, né, a gente toda hora tem que ficar falando a mesma coisa, que não é possível, eu já falei isso não sei quantas vezes. Enfim, então a gente sai dessa sintonia e entra em outra. É fácil? Não, não. Eu já consegui isso algumas vezes, outras vezes eu fico fazendo a mesma coisa de novo, né? Já falei, tô repetindo, que não sei o que, não presta atenção, alô, né? A raiva é pertinente também, né? Faz parte. Não adianta jogar embaixo do tapete, porque essa questão da raiva, da agressividade, ela não se resolve assim, né? Não. Ah, vou só virar essa página aqui, é tudo resolvido. Coisa nenhuma, porque faz parte do nosso emocional, né? Assim como a tristeza, enfim, outras tantas emoções positivas ou negativas. Então é importante a gente olhar para isso, né? E entender de onde vem toda essa raiva, por que vem toda essa raiva, né? O porquê que eu me permito ou não colocar para fora toda essa emoção, né? Então a gente tem que aprender isso também, né? Essa reflexão, né, sobre a nossa vida, né? Verdade. E é isso, o que a gente percebe é quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente vai lá cavucando, escavando por dentro e se conhecendo lá dentro quem é Cristiane, quem é Catiúcha, quem é Gisele, quem é Adriana, quem é quem, né, no mundo, a gente vai conseguindo superar essas questões. A gente vai conseguindo administrar isso de outra forma. E essa busca é ela que vai nos dar essa tranquilidade de identificar o que de verdade a gente tem direito. E a gente vai conseguir, na nossa vida, no nosso cotidiano, pôr em prática direitos que às vezes nem estão na legislação. Então, a gente não vai depender da legislação para ter aquele direito de fato, sabe? Quando a gente tá lá dentro da gente, se resolvendo, se encaminhando, se libertando dessas crenças antigas de que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente não tem condição, que a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem, fica só olhando o que não tem. E é isso que todo mundo tá dizendo atualmente, que é vibrar na escassez, né? A gente fica ali só olhando o que a gente não tem, o que não tem, o que não tem, o que não tem. E a gente não olha para o que a gente tem. Então, qual é a condição que eu tenho de fato de fazer alguma coisa? Então, lá naquele dia, eu tinha o carro, tinha a gasolina, tinha todas as condições para fazer. Tinha vontade e eu não ia fazer por quê? Só se eu não quisesse, ou se eu não me achasse no direito de fazer aquilo. Se eu tivesse com alguma crença limitante de que eu não poderia fazer aquilo que eu queria fazer por causa disso, daquilo outro, blá, 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 ia botar um monte de desculpa, assim como eu tinha posto antes de quando eu era a situação de ir ou não para o evento online, né? Então, a gente percebe que quando a gente tá mais tranquila dentro, tá mais equilibrada dentro da gente, a gente se sente mais plena e se sente com mais consciência do que são esses direitos. E aí, a partir dessa consciência, é que a gente consegue ampliar isso para o resto das mulheres e das pessoas em geral. Porque todos os direitos que já estão estabelecidos por lei hoje, eles em algum momento estavam só dentro de uma pessoa que percebia que aquilo era um direito de fato. E então mas ela já tinha isso dentro dela arraigado, ela já estava assim mais do que certeza, mais do que transbordando de que, gente, não é possível que não tenha ninguém mais esteja vendo isso. Então, ela gradativamente começa a articular isso com outras pessoas e isso acaba se transformando num direito legal.
Mas quem não participou dessa reflexão, dessa vivência, dessa troca, disso tudo, ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Então é isso que a gente quer fazer aqui, sabe? A gente tá trazendo esse conteúdo todo para vocês que estão assistindo agora e para vocês que vão assistir depois, do quanto que a gente precisa se olhar, do quanto que a gente precisa se cuidar, do quanto que a gente precisa sair da sintonia da escassez, do quanto que a gente precisa sair da sintonia da vítima. Porque em alguns momentos, sim, nós estamos vítima, mas nós não somos vítima. E esse papel de estar o tempo todo no papel de vítima, de ser vítima, ele nos amarra, ele nos impede de crescer. Ele tem, sim, ele está na zona de conforto e ele tem algumas vantagens que às vezes a gente nem se dá conta, mas as desvantagens são muito maiores, porque a gente não consegue crescer. A longo prazo, principalmente, né? Às vezes, numa relação, você acaba acostumando, né, com essas coisas. Você tá sempre ali, passiva, sempre no lugar de vítima. E aí, de repente, quando você quer fazer o contrário, as pessoas ao redor, todo mundo estranha, né? Com certeza. E aí, muitas das vezes, você fica presa naquele papel ali, né? Exatamente para não ficar gerando mais esse conflito. Isso. Né? De você estar saindo da caixinha, assim, do nada, né? Porque aí você passa a ser a pessoa que está gerando o conflito. Exatamente, porque tira todo mundo do conforto, né? Toda pessoa que está em volta sai do conforto. Exatamente, porque aquele tá ruim, mas tá bom, É, sabe? Lígia, boa tarde. Oi, seja querida. bem-vinda. Então, tá ruim, mas tá bom. E aí, a gente, ninguém faz nada. Eu não faço nada, você não faz nada. Fica todo mundo reclamando de todo mundo, vibrando na escassez. E aquilo não muda, não transforma nada. Então, sim, em alguns momentos a gente precisa acabar fazendo esse papel, mas pela nossa sanidade. Porque isso acaba gerando o quê? Mais angústia, mais ansiedade, mais desespero, mais desânimo, mais insatisfação. E a maioria das pessoas que acontece isso vai buscar o quê? Um remédio. Vai buscar um remédio para diminuir isso, vai buscar um remédio para poder não pensar nisso, não sentir isso. Sim. E ir levando a vida. Mas é uma coisa que não se resolve. A gente a longo prazo sabe que as angústias e os sentimentos guardados, eles vão virar doença. Com certeza absoluta. Eles não vão ficar adormecidos. Porque eles estão ali para a gente resolver. Eles estão ali para chamar a nossa atenção. Para dizer pra gente, alô, vamos se cuidar? Vamos nos cuidar? E a gente, quando assume esse autocuidado, a gente vai, em algum momento, criar esse conflito, né, com as pessoas com as quais a gente vive, mas antes a nossa sanidade do que uma suposta paz familiar. Que era falsa, na verdade verdadeira. Não era paz. Porque aí quando você começa a mostrar, a encontrar a sua verdadeira essência, né? E aí você vê, então, o conflito que gerava naquela relação. Né? E, na verdade, verdadeira é o processo de autoconhecimento. Nós que estamos aí nesse caminho sabemos bem que coisas mudam, né? Relações mudam, amizades mudam, né? Enfim. E aos poucos as coisas vão se encaixando de uma outra ordem, né? De uma outra forma. Então, que isso também não seja um problema pra gente, não seja um impedidor de nós cada vez mais nos descobrirmos, né, mais e mais, né, que esse medo, né, da outra pessoa se afastar, ou o medo do julgamento do outro, né, não seja impedimento para que a gente faça o que a gente sinta que a gente tem direito. Sim. Né, que é a felicidade. Sim, sim, verdade. E aquilo que a gente está ouvindo muito também é as pessoas que estiverem prontas para estar do nosso lado nessa virada, nessa transformação, elas estarão. E se nós queremos relações, voltando agora então para esses direitos externos aí que a gente ouve, né, sobre o Dia Internacional da Mulher, que o homem respeite a gente, que o homem tem mulheres que sofrem violência
violências psicológicas de o companheiro, o marido, seja lá quem for, esconde documento, esconde dinheiro, esconde chave para não sair de casa, rasga roupa, faz miséria, né, para a mulher não se expressar, não quer deixar mais visitar a família, não quer mais que saia com as amigas, não quer que vista determinada roupa, enfim, a gente não quer isso, a gente quer que a mulher tenha condição de ser quem ela deseja ser, do jeito que ela deseja ser e ter a relação que ela deseja ter. Então, se a gente não quer esse tipo de relação, a gente também não pode querer obrigar o outro a se transformar. A transformação a gente faz. Sim. E se a outra pessoa estiver pronta para se transformar, ela vai se transformar. Mas se ela não estiver pronta, vai haver outra pessoa que está pronta para caminhar com a gente. E isso quando a gente consegue se cuidar e se olhar e a nossa certeza interna de que a gente tem esse direito de ter um relacionamento saudável, a gente consegue desapegar desse relacionamento e consegue ter certeza de que o próximo relacionamento que virá vai ser do jeito que a gente merece e bem merecido, porque o universo já entendeu que a gente tem direito. Pois é, esse entendimento próprio, pessoal, ele é muito importante, porque muda a energia, como a Cris falou, né? A gente passa a refletir outro tipo de coisa para o universo, e com isso a gente acaba atraindo pessoas, né, ao nosso redor que estejam mais alinhadas com o nosso propósito de vida, né? Com o que a gente já descobriu dali para frente. Né? Claro que ninguém é perfeito nesse mundo, né? Mas a partir do momento que a gente passa a se reconhecer, a gente é capaz, né, de atrair ou de até aceitar relações mais saudáveis dentro desse novo eu, né, que nós nos descobrimos a cada dia, né? Mais e mais, a partir dessas nossas experiências. Isso, porque a gente passa a acreditar que a gente tem direito de ter essa relação. Sim, de fato. Porque muitas vezes a gente, tem crenças limitantes que a gente fala. Os homens são todos iguais, nenhum deles presta. A gente sabe que não é assim, né? Então, generalizando dessa forma. Pois é, a gente sabe, mas quantas vezes a gente ouve muitas mulheres repetindo isso? E a gente fala também, não Às vou vezes dizer a gente que não. fala, é tudo igual. Então, se a gente não acredita que exista algum homem ou alguma mulher, no caso das relações homoafetivas, não existe diferente disso, o universo vai mandar pra gente o que a gente acredita. E assim é com amizades também, assim é com trabalho também, né? A gente tem que, né, como a gente falou até na live da Lua Nova, né, essa questão da cocriação, da gente mandar para o universo o que a gente quer de verdade, né? E com detalhes, né? Não é simplesmente falar, nossa, eu quero um trabalho novo, quero trocar de trabalho, né? Mas e daí? Conta, né? O que é que você quer nesse trabalho novo? Qual é o seu sonho? O que você sente que você tem direito? O que você sente que você merece? Isso. Né? E aí essa energia vai mudando. E vai mudando mesmo, de verdade. Vai. Até você conseguir atrair o que você quer. Mas isso é de pouquinho em pouquinho, você ir trazendo para sua consciência o que é que você se sente merecedora. Né? Então, nesse Dia Internacional da Mulher, a gente quer empoderar essa mulherada, né? Empoderar no sentido de todas nós nos sentirmos potentes e merecedores do melhor na nossa vida. Né? Porque nós nascemos com todos os potenciais. Só que a nossa alma, ela veio também com uma missão aqui, com um propósito, né? E a gente precisa ir se articulando com isso. Vão acontecendo coisas no meio do caminho que às vezes a gente acha que não deveriam ter acontecido, mas aquilo acaba trazendo alguma lição. Como a gente tem ouvido, né, ultimamente, assim, os fatos ou são bênção ou são lição. E aí, ou a gente, bênção porque é aquilo que a gente normalmente diz assim, ai, que bom, foi uma coisa ótima que aconteceu, que nem tá aqui, né? Ai, que maravilha, tá no meio da natureza, isso é muito bom, muito feliz e tal. Aí, beleza, caraca, furou o pneu do carro no meio do caminho, que inferno, a gente tava, não sei o que, querendo ir lá pra um lugar, mas alguma coisa tinha que aprender ali, não furou o pneu não, gente, foi tudo bem, tá? Mas, se tivesse acontecido alguma coisa, a gente precisa compreender o que aquele fato precisa tá querendo dizer pra gente.
que a gente precisa aprender com aquilo. Por isso uma lição. E pode ser um livramento também, nesse exemplo aí do pneu furado, né? Pode ser alguma coisa que ia acontecer lá na frente e dos males o menor, aconteceu um pneu furado e a gente teve o trabalho de trocar o pneu e se livrou de alguma coisa que era muito pior. Então, a gente conseguir, aí essa é a visão de sair da escassez. Né, daquele mundo assim, ai que desgraça que aconteceu. Tudo acontece comigo. Isso é crença Essa limitante. É uma frase clássica e que generaliza também. A gente tem que tomar cuidado com essas frases que generalizam. Né? Verdade. A maioria das vezes elas limitam em muita coisa. Então a gente acaba mantendo essa sintonia. Se eu tô repetindo, a gente precisa observar o que a gente pensa, o que a gente fala, são mantras, e esses mantras estão nos ajudando ou estão nos atrapalhando. E quando a gente fala isso, é assim, os homens são todos iguais, porque tudo de ruim acontece comigo, porque sei lá, a gente normalmente tá se pondo no papel de vítima. Tá se limitando. Então assim, a gente tá bloqueando, tá fechando, tá limitando, como a Cátia está falando, limitando as possibilidades de fazer diferente daquilo. Então acontece mais do mesmo, porque a gente tá vibrando naquilo dali. Então, se a gente consegue ir além e consegue perceber, eu digo isso por mim mesma. A primeira vez que eu ouvi uma pessoa dizendo, em toda coisa ruim tem acontece uma coisa boa. Eu falei, gente, isso tanto que eu digo assim, maconha, tá? Não é possível. Como é que dentro de uma coisa ruim pode ter uma coisa boa? E eu também não imaginava o contrário. Como é que dentro de uma coisa boa tem uma coisa ruim? Então é porque nada é perfeito e nada é totalmente ruim. Exatamente. Tudo tem o seu lado bom e ruim, né? Depende de como a gente enxerga ou como a gente quer enxergar toda essa situação. Então, quando a gente vem pro meio da natureza, no meio da natureza tem mosquito. Então, se a gente não quer se relacionar com os mosquitos, não vem pro meio da natureza. É uma opção. Ou você vai se empacotar de repelente, ou vai se empacotar de roupa, ou vai fazer alguma outra opção que a gente não está pensando agora. Então, é isso. E eu custei, gente, muito para entender essa história. Para mim era tudo radical, 100% ruim, 100% bom. E depois que eu comecei a perceber, que foi assim, essa sementinha foi plantada e eu fui ouvindo várias vezes, e eu fui conseguindo administrar e ver, isso aqui até que, né, eu fui começando, mas daí até também consegui admitir isso publicamente, né, também demorou mais tempo ainda, porque é meio que a gente tem que dar razão para uma coisa que o nosso ego não queria assumir. Porque a gente queria ficar naquele papel de que aquilo era muito ruim e de que aquilo fez muito mal pra gente, de que aquilo fulano não devia ter falado, fulano não devia ter feito, fulano não devia ter enfim, né? Até dito. que você aprende a tomar a responsabilidade, né, sua parcela da responsabilidade sobre determinada situação. Exatamente. Né? A questão da autorresponsabilidade também, que a gente lida muito com isso quando começa esse caminho do autoconhecimento, né? Que é entender, né, a nossa parcela de culpa, entre aspas, né, do que a gente fez de ruim também, né, naquela relação, né? E que não existe só um único culpado, né? E ressignificar esses fatos. Sim. Porque essa coisa do culpado, a gente... se tem algum culpado é porque tem alguma vítima, né? Sim. E aí, então, fica sempre um sendo o mal da história e o outro sendo o bonzinho da história. Pois é, e a gente sabe não que, é bem que por aí. Essa conta não é tão não exata fecha. assim, né? Essa conta não fecha. Tá bom, linda, vai lá. E aí... Beijo, Gia. A gente observar o que foi que a gente tá... Qual sintonia que a gente estava para poder facilitar que aquilo ali acontecesse. E quando a gente sai daquela sintonia, a gente percebe que aquele tipo de coisa deixa de acontecer. E a gente então percebe que nós, como a Kátia falou, a gente assume a responsabilidade dos nossos atos e a gente percebe que a consequência dos nossos atos pode, às vezes, nos desagradar, e o que a gente precisa é ter consciência de que aquela consequência aconteceu exatamente porque eu escolhi determinada coisa.
Que se eu tivesse escolhido outra, teria acontecido diferente. De outra forma, sim. Então, é essa consciência que a gente precisa desenvolver. Essa consciência não é fácil, gente, mas ela é perfeitamente possível. Porque a gente precisa estar determinada a viver melhor. O que hoje está incomodando e que precisa ser melhor? Sim. E a gente não vai encontrar um direito pronto do lado de fora para atender a nossa necessidade. A gente precisa se atender primeiro, para que a gente consiga identificar até fora o que de verdade pode ajudar a gente também. Então, é essa decisão que a gente precisa tomar de que chega do jeito que tá, eu vou fazer a transformação na minha vida, mas de dentro para fora. E essa questão do merecimento também, né, Cris, que me vem muito, né? Quando a gente toma essa decisão, tanto que a gente diz pra gente mesmo, pro universo, que nós merecemos, eu mereço o melhor, né? Eu mereço amor, eu mereço alegria, mereço dinheiro, mereço prazer na minha vida, mereço paz, e por aí vai, né? E todos os dias a gente ir repetindo isso pra gente, né? Eu tenho isso daí até colado no espelho no meu quarto lá, para que eu acordar eu dar de cara com ele, porque essa é uma questão muito séria, né? A gente acaba não se sentindo merecedora, né? E por várias partes da minha vida eu percebi isso. Oi, Rosane Lindona, boa tarde. Boa tarde, Rô. E aí perceber essa questão, né? De às vezes a gente se auto-boicotar, por lá no fundinho acabar tendo aquele sentimento de não merecimento, né? E, gente, a gente está falando sobre coisas aqui que estão muito enraigadas, né? Dentro do nosso ser, a sociedade, a energia do coletivo, o consciente coletivo toda, acaba fazendo com que a gente não enxergue tudo isso que a gente está falando aqui. E o quanto que esse bate-papo realmente ele é importante, né? E vocês podem compartilhar essa live com as pessoas que vocês sentem que precisam ouvir isso, né? Para a gente compartilhar e ir ampliando cada vez mais a consciência, né? Nossa e do nosso círculo de amizade, né? Das pessoas aí que a gente sente que precisam tomar esse puxãozinho de orelha, talvez, ou receber esse empurrãozinho da vida, né? Para perceberem, né? Que a vida é mais, a gente quer mais, eu mereço mais da vida. Com né? certeza. E eu posso mais da vida, e eu tenho direito a mais da vida. Exatamente. Né? E uma outra coisa que eu lembrei agora também foi uma outra crença limitante que atrapalha o nosso desenvolvimento como mulher, o nosso autoconhecimento e a nossa autovalorização, é a crença de que mulher não é amiga de mulher. Também, com certeza. Então, quando a gente acredita nisso, a gente fala isso, ou às vezes a gente não fala e a gente às vezes nem tem consciência de que acredita nisso. Se a gente estiver disposta, a gente vai começar a se observar e vai identificar na nossa prática o que significa, que significa isso, que está relacionada com essa crença. E aí a gente vem aqui exatamente para poder conversar e ver e dizer, sim, é possível. E é extremamente necessária e saudável a amizade entre as mulheres. Nós, juntas, podemos fazer muitas coisas. Nós podemos nos apoiar. Esta mulher aqui já me ouviu muito. Ela também, ó. Muitas vezes eu chegava pra ela assim, isso, aí dali 2 semanas eu dizia o contrário. E aí, dali 3 meses, tudo de novo. E dali 1 mês, não, tá tudo ótimo, maravilhoso, sei que, não sei que lá. Então, uma hora eu dizia A, hora eu dizia Z, hora eu dizia A, hora eu dizia Z, e ela tava aqui ouvindo. Ela não dizia, Cris, você tem que fazer isso, que você quer, você é uma besta, fala, sai daí, que você tá chorando à toa, para com isso. Não, ela só ouvia. Isso faz parte, né, do sagrado feminino que a gente fala tanto, e foi um grande aprendizado que eu passei a ter do saber ouvir. Né? Entre as minhas amigas, elas sempre pontuaram isso, né? Por que sempre sobrava para mim, né? Por esse dom, talvez, até eu possa dizer assim, né? Que eu tenho de saber ouvir e como que eu vi que dentro do sagrado feminino isso é importante, né? Porque nós precisamos disso, de alguém que nos ouça sem julgamento,
né? E de preferência sem julgamento nem mental, porque às vezes a gente julga mentalmente, mas não fala para a amiga, né? Mas se a gente consegue assumir um posto, que é um exercício que eu faço comigo também, né? De ouvir com sinceridade, né? E sem julgamento sincero, que eu digo nem para sua mente, né? E aí você consegue dar o apoio energético até muito mais efetivo para essa pessoa que está ali do lado. Porque é igual os psicólogos, né? Os psicólogos não ficam ali só ouvem. Por quê? Porque a resposta está dentro da gente. É simples assim, a resposta está dentro da gente. Então, quando a gente vai desabafar com outra pessoa, claro que às vezes a gente espera que outra pessoa fale alguma coisa, né? Mas às vezes não precisa. Às vezes um simplesmente, ok, te compreendo, estou aqui. E aí a pessoa devagarzinho vai começando a tomar consciência sobre tudo aquilo que ela está vivendo, né? Então, isso foi um aprendizado também que eu trago para a minha vida de verdade, que é essa questão da audição, né, compassiva, né? E de preferência também esse saber falar. Sim. Isso é uma coisa que eu também trabalho. É. Não é fácil, né? Se falar com assertividade, né? Conseguir saber se expressar com verdade e com clareza. Isso é uma das maiores dificuldades que eu vejo no meio meu, né? Dos amigos, familiares, né? Desse saber se comunicar com verdade e com clareza. É. Então, assim, a gente, o que a gente deseja mesmo é que a gente consiga, cada mulher consiga dentro de si, do seu interior mesmo, se conectar com esse poder. Esse é um dos nossos poderes de bruxa, da gente se curar. A gente pode. E quando a gente decide que a gente quer, o universo converge e ele ajuda. Se a gente precisa de dinheiro, o universo manda o dinheiro. Se a gente precisa de uma orientação de por onde, com quem, o universo manda a pessoa. Se a gente precisa de um lugar, o universo encaminha a gente para aquele lugar. E isso é confiar na grande mãe. A grande deusa está com a gente. Só que a gente não está com ela. A diferença é essa. Então, quando a gente se conecta com ela, ela vai convergir e vai mostrar pra gente o que a gente precisa. Quantas e quantas vezes eu quis alguma coisa, eu não sabia por onde, como e qual caminho, e eu virava e dizia, eu quero isso e me mostra com quem é que eu vou conseguir resolver isso. Né? Das coisas mais simples, uma vez eu queria comprar um buffet para minha sala. Eu não queria mais a estante, eu queria um buffet. Cismei que tinha um buffet. Perguntaram onde é que você vai achar um buffet. Eu sei lá, só sei que eu vou achar um buffet. Eu quero um buffet. E achei, né? Outra vez eu queria, no meu aniversário, ano passado, fazer uma live com uma pessoa, uma mulher negra cantando. Eu não conhecia nem mulher que cantasse, que dirá mulher negra. Eu falei pra grande mãe, falei assim, me mostra quem é que vai me mostrar, fazer chegar nessa pessoa. E chegou. Foi maravilhoso, gente. Foi uma muito live, maneiro. Assim, divina, com só músicas cantadas por mulheres também, né? Essa figura aqui fez uma seleção assim de músicas de primeira e de fato a intérprete, né, é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Então, são coisas às vezes simples e que também com certeza vai servir para coisas mais complexas, mas precisa estar a certeza dentro da gente, de que a gente pode. E quando a gente acredita que existam mulheres que possam nos ajudar, a gente chega. Porque essa da live, quem me indicou foi uma amiga minha, foi a Adriana, que é a Moon Mother. Através dela, que canta até hoje, né, num coral, ela indicou uma outra mulher que indicou como é o nome, menina? Eu esqueci o nome da menina agora que cantou. Eu não lembro. Daqui a pouco vai baixar. Eu acho lindo e fascinante essa rede, né, que nós somos capazes de criar. Né, mulheres indicando mulheres, interessadas em ajudar mulheres, e a gente vai ampliando cada vez mais essa rede. Eu gostaria de fazer um exercíciozinho aqui, posso? Vamos, com certeza, para manter a nosso padrão. Pois é, e também né, essa questão que eu já falei do importante da gente trazer para o sentir, né, não ficar só no mental. Então eu convido vocês a respirar um pouquinho só, mas não vai ser meditação não, viu? Já estou logo avisando. Mas vamos respirar um pouquinho, porque ajuda a acalmar a mente, ajuda a acalmar o coração e ajuda a gente a se conectar de fato,
né, com o que a gente quer, com a nossa verdade dentro da gente, o que a gente se sente merecedor e o que a gente sente que é nosso por direito, porque nós sentimos que nós queremos, merecemos e podemos ter isso. Então vamos respirar um pouquinho, inspira, traz esse ar todo para dentro de você, sente o seu peito expandindo, sente o seu ombro se abrindo. Estica a sua coluna, né? Traz essa potência para você. Quando a gente pratica essa ação de abrir o peito, abrir o ombro, né? Expandir o terceiro chakra também, a gente está mostrando para o mundo que eu estou aqui, eu mereço, né? Eu estou aberta a isso, né? As coisas boas que o mundo tem para me oferecer, as oportunidades. Então vamos lá, mais uma vez inspira. Sente o ar entrando, segura um pouquinho e solta. Mais uma vez, inspira. Segura um pouquinho e solta. E agora, você continua respirando e vai deixando vir a sua mente, ao seu coração, ao seu sentir. Percebe que o seu corpo vai te mostrar o que é que você quer, o que você se sente merecedora, qual é o seu desejo, o que você quer realizar, o que você quer comprar, o que pessoas